Vamos iniciar mais um episódio da série de podcast Quanto Vale a Água? É uma iniciativa do Comitê Guandu para fomentar o debate sobre os diferentes valores da água, sejam eles ambientais, sociais e também econômicos. Bem, nesse episódio a gente vai falar de um assunto indispensável, né, quando a gente fala de meio ambiente, principalmente saneamento básico, que é o esgotamento sanitário. Um grande desafio que a gente tem no Brasil, no estado do Rio e também na região hidrográfica 2. A gente está recebendo aqui o professor Gerson Kelman, que é doutor em hidrologia e recursos hídricos, um dos consultores da criação da Política Nacional de Recursos Hídricos e também tem experiência aí como presidente da Sabesp e da ANA, né, professor? É verdade. Bem-vindo. A gente está recebendo também o professor Paulo Canedo, doutor em engenharia civil com ênfase em hidrologia, consultor do Banco Mundial, um decano da UFRJ. Prazer em tê-lo novamente aqui no podcast. Prazer é meu. E André Marques, ele é doutor em engenharia pela Unesp, já foi presidente da SAEG, consultor do Ministério das Cidades e hoje é presidente da GEVAP. Bem-vindo, André. Obrigado pela sua Eu que participação. agradeço pelo convite. Bem, a gente está falando de esgotamento sanitário e a gente tem um desafio, né? A gente tem o plano de recursos hídricos do Comitê Guandu que trouxe em 2018 que menos de 2% do esgoto gerado, né, em 2018, a montante da Itaguandu era tratado. O plano também apontou que era necessário um investimento de 1,4 bilhão para a gente conseguir a universalização do esgotamento sanitário na bacia. Então, assim, é um problema nacional, um problema estadual, sabe? A gente sabe que é um desafio grande. Um problema desse tamanho, a gente também sabe que não tem solução imediata. Mas visto aí aos novos arranjos, né, que o próprio Estado do Rio implementou, a gente já está no caminho para estar tentando mudar esses números que o plano de bacias trouxe em 2018? Bom, começo eu, então. Eu penso que sim. Eu penso que o Estado do Rio, na minha visão, ele tomou a decisão correta de, enfim, procurar outros atores do serviço de saneamento que não só a SEDAI, né? E a SEDAI, esses números que se apresentam de uma época que o esgotamento sanitário estava sob responsabilidade da SEDAI, hoje está sob responsabilidade na área de concessão de todos sabem, três companhias privadas, e os investimentos são vultosos, e acredito que grande parte do problema será resolvido. Estamos no caminho certo de resolver. Né? A academia também enxerga essa como uma solução plausível, um caminho que deveria ter sido seguido, ou uma das opções viáveis para esse problema grande que a gente apresenta? Bom, o nosso grupo na academia enxerga que foi uma decisão correta. Claro que temos divergências em pontos, mas a estrutura lógica está correta. E eu não tenho dúvida que trará benefícios, enfim, quase que imediatos. Então, logo começa, porque quando começar o processo de tratamento de esgoto na região, por exemplo, montante da estação de tratamento, você quase que imediatamente começa a sentir seus efeitos. Lembra que antes disso ocorrer, nós tínhamos na Itaguandu paralisando sistematicamente ou por contaminação de osmina, ou por, enfim, por algum motivo relacionado à qualidade da água. Isso põe em risco 9 milhões de pessoas que utilizam a água da estação de tratamento. E que ficavam ali torcendo para que desse certo, contando nos dedos as horas que passavam para ver se ia ou não ter um problema de paralisação plena. Eu creio que isso nós entramos numa curva de declínio que vai acabar. A gente quer que acabe amanhã. Eventualmente não acabará amanhã, mas acabará no médio prazo. Então, nós entramos já na curva de declínio. Isso é uma grande conquista. Para dar na década de 90 do século passado, Canedo era vice-presidente da CELA, eu era diretor técnico, depois você foi presidente, e nós tínhamos uma ideia, não sei se foi nossa da CELA ou se veio antes, Foi antes, não foi nossa. Não foi nossa, tá? E de desviar o Rio dos Poços, né, para que ele saísse, para que ele desaguasse no Guandu a jusante da tomada d'água da Itaguandu, porque era absurdo a situação que tínhamos. Em relação vamos dizer, coleta e tratamento de esgoto em geral, eu acho que nós poderíamos conversar um pouco sobre dois temas. Uma é coleta em tempo seco, que antecipa a limpeza dos córregos, dos rios, das lagoas,
antes mesmo de ter todo o sistema capilar de coleta de esgoto estabelecido. Isso é uma coisa. E a outra coisa, o outro problema, não ainda claramente resolvido, é como é que se faz. Como é que faz com que a população se liga na rede que a concessionária vai colocar? A concessionária tem que botar a tubulação debaixo da calçada. Bem, mas é preciso que o morador faça a conexão das suas instalações hidráulicas, o seu esgoto, na tubulação da concessionária. Da calçada ao banheiro. Calçada do banheiro. Isso daí, a concessionária não tem poder de entrar dentro da casa de ninguém. E isso o poder público tem. E como ocasionar isso? Lá em São Paulo teve uma solução muito boa, porque a Sabesp ela não fazia, mas credenciava quem fizesse isso, e com recursos que não eram da Sabesp, eram do governo do Estado de São Paulo. Então, nós temos que... Esse arranjo, né? Hein? Esse arranjo foi construído. Foi construído. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta, o objetivo contratual pode ser atingido, que é ter o esgoto, ter a tubulação, ter a rede, e não resolver. Nós temos que olhar integralmente para ver como é que isso é uma questão não só ambiental, mas social, porque tem um valor e a gente sabe que nem todo morador, às vezes, tem disponibilidade de estar fazendo esse investimento para fazer essa ligação. Isso tem que ser considerado. O poder público tem que entrar e as entidades da sociedade civil, como é o caso do CEIVAP, da GEVAP e tal, de alguma forma talvez pudessem, de alguma maneira... O André acompanhou isso lá em São Paulo, né, André? Eu queria falar duas coisas. Primeiro, na sua primeira pergunta, né, que é importante. Nós tivemos um arranjo aqui, que foi o privado tomando conta, né, na realidade, através das concessões. É um arranjo possível, né? Na minha cabeça sempre, né, para mim, independente do público ou do privado, o que nós precisamos é ter gestão, né? Na realidade, infelizmente, a gente passou muito tempo, na realidade, onde não foi se dado conta, né? Eu trabalho com saneamento há 35 anos, na realidade, fazer esgoto sempre foi um peso para todo mundo, né? Ninguém quis fazer esgoto em toda a vida de todos os municípios, né? Na época eu trabalhei no Ministério das Cidades, nós temos capitais de estado com 8% de esgoto coletado. Você imagina que o resto corre na rua, né, gente? Então é um absurdo falar um país, né? Pode trabalhar dessa forma no século XXI, falar alguma coisa desse tipo, tá? Então o saneamento nunca se deu o valor necessário a ele, né? Eu sempre brinco o seguinte, né? Nós temos hoje, se tem alguém desempregado, pode trabalhar no saneamento, tem emprego para todo mundo. Só para fazer o saneamento do Brasil inteiro tem emprego para todo mundo e ainda sobra vaga, viu? Então nós temos muito serviço a fazer e nós estamos em dívida com a população, né? Nós estamos em dívida não só pelo tratamento de esgoto, pelas condições de saúde sanitárias, né? Então eu acho que para mim, independente da gestão, né, se é pública ou privada, na realidade a gente tem que ter uma boa gestão. Isso é ponto fundamental no processo, tá? Eu acho, né, indo um pouquinho na linha que o professor falou, né, eu acho que a meta da concessionária devia ser o tratamento de esgoto. Igual a gente faz muitas PPPs, parcerias público-privadas, a meta é o volume tratado. Então a gente numa discussão, na verdade, como é que se liga na rede, quer dizer, tem que achar caminhos, tem que ter um arranjo institucional que resolva isso. Né? Porque não adianta nada eu ter a rede, estou cobrando e o esgoto não está tratado. Certo? Agora, tem várias coisas que nós temos que pensar também, que é o seguinte, né? A gente fala muito em tratamento, gente, né? E o tratamento, às vezes, só ele não vai ser muito fácil resolver. Não adianta eu construir uma estação de tratamento de esgoto, porque às vezes o esgoto não está chegando na estação. Às vezes é mais caro você fazer os coletores troncos, os emissários, as elevatórias para chegar ao esgoto, né? Nós tivemos uma lei, um decreto da CETESB, há uns 30 anos atrás, foi muito interessante, a gente xingava muito a CETESB por causa disso, né? E ela falou que você não podia fazer nenhum ponto novo de lançamento de esgoto. Isso, na época a gente xingou muito, mas hoje foi fundamental esse decreto, porque não se criou um ponto novo, então era obrigatório você juntar em redes existentes. Então isso, na verdade, foi juntando as redes, né? E hoje, às vezes, você vai fazer uma estação de tratamento, o esgoto já está muito próximo para você levar. Tá? Então, o tratamento não é só a estação de tratamento de esgoto, tá? E todo aquele imbróglio de canos emissários grandes, né, que vai levar o esgoto até lá. E às vezes é mais caro que a estação. Tá? Então, esse trabalho, acho que é um começo que está acontecendo. Então, a gente tem alguma esperança, né, porque a gente estava aqui no Rio de Janeiro fazendo sempre do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Não ia acontecer, né? Então, a gente teve que ter uma decisão forte que foi feita. Tem algumas dúvidas ainda de todo o processo, não do como o processo foi feito, mas, na realidade, dos resultados que vão gerar, baseado que tem município que liga para a gente pedindo qual área foi concedida. Isso me assusta, né? Então, tem município que liga para a GEVAP, para o CEIVAP, ou para o Comitê Guandu, perguntando, vocês têm aí o mapa de qual área foi concedida no meu município? Opa! Aí assusta a gente. E, às vezes, o secretário de Meio Ambiente do município.
Então, a gente está num momento realmente que a gente ainda precisa, na realidade, dar uma maior transparência a todo o processo, acho que é importante, né? Para todo mundo entender a área concedida, os municípios também se apropriarem. Por quê? Independente da concessionária, né, o responsável é o município por ter o esgoto tratado. Então, ele precisa, na verdade, entender esse conceito. O responsável pelo tratamento de esgoto continua sendo o município. Existe agora uma concessão somente que é uma empresa trabalhando. Ele nunca se sentiu responsável. Nunca, exatamente. Então, continuará não sendo. Mas deixa eu dar entrar no jogo. Um sopro de esperança. Eu creio que, muito embora não resolva a instalação do tronco, do coletor tronco, passando para disponibilizar a entrada dos esgotos de cada banheiro, isso já é uma grande conquista. Já é uma enorme conquista. O fato de ter um grande coletor, onde as pessoas podem espetar-se, isso é uma grande conquista. Não é completa, falta se espetar. E é essencial que falte se espetar. Mas deu um passo para trás, não tinha onde espetar. Então não tinha o que fazer. Agora já tem onde se espetar. Então nós estamos já andando na direção certa, creio eu. E é uma grande conquista ter esse tronco. Cabe-nos descobrir qual é a forma mais adequada de se ligar na rede. Vão ter enormes soluções. Isso não deve ser um mote contra a concessionária, porque, em geral, era. Por exemplo, no Espírito Santo, estou aqui me lembrando do Espírito Santo, porque eu atuei durante muitos e muitos anos, 16 anos, no Espírito Santo, junto ao Banco Mundial, para isso. E lá não tinha o Se Liga na Rede, que é um alternativo, um alternativo, um similar. Sim. E a razão era que a empresa estadual não tinha capacidade operacional de fazer isso de forma ágil, porque o proprietário do imóvel vai achar que não foi bem feito. Qualquer coisa que faça, ele não está bem feito. Se botou cimento, por que o cimento é mais escuro do que o meu do vizinho é mais clarinho? Se botou uma pedra, por que a pedra dele é essa? Ladeira hidráulica é preto ou branco? É branco e preto. Então, é uma confusão que não tem tamanho. Então, é um consumidor de tempo e de briga que não converge, só causa por reação. Então, lá o governo do Estado paga, mas não faz nada. Não é a empresa do Estado que faz, e aí paga, ele somente paga. Você manda fazer e eu pago, o governo paga. O município faz. E aí o proprietário se sente um pouco empoderado disso, entendeu? É a obra dele, ele também vai reclamar para ele mesmo. Fez a ligação entre a calçada e a reclama para ele mesmo. Isso é super bacana a solução. Agora, tem que ter também envolvimento do poder público, porque não é opção ele se ligar. Isso também, sabe que a justiça durante muito tempo, agora com a lei de saneamento foi resolvido, mas durante muito tempo, alguns juízes encaravam o serviço de saneamento, quer dizer, o serviço de coleta e tratamento de esgoto, como se fosse um serviço de telefonia, de TV a cabo, coisas assim, em que o cidadão pode optar por querer ou não querer. Aí o sujeito diz assim, não, eu quero o serviço de água, mas não quero o serviço de esgoto. Aí não queria pagar a conta. Aliás, é um erro nosso que a conta tem uma parte de água e uma parte de esgoto. Que vira confusão. Claro, uma só. O serviço é um único. Você fornece água e coleta o esgoto. Então pode ser diferente. Então, aí começa a discussão, por que 80%? Por que 60%? Nossa, é sem fim. É sem fim. Isso porque, como você bem explicou, as concessionárias no passado, quer dizer, se você leva água, primeiro, a população reivindica água. Sim. É água que ela reivindica. E aí, se não tem água, tem passeata, tem isso, tem aquilo. E se não tiver água pela concessionária, ela vai achar água, vai ter gato, vai ter. A população tem água. Toda a população tem água. Bom, aí vamos dizer, a concessionária quer ter a receita por aquele serviço que ela está prestando. O esgoto é custo só, não tem quase, porque é muito difícil. Então, por isso que o esgoto era o patinho feio do serviço. A conta é financeira. Na realidade, se for 10, é 20. A conta é financeira. A gente também não valoriza o lazer aquático. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero dizer é que a ideia lá do Espírito Santo é muito interessante. Dá Dá uma verba lá para o cara. Dá uma bolsa lá para ele. Mas, por outro lado,
tem que ter o poder público para obrigar. Não é opção. E fiscalizar o serviço que ele vai fazer também. Não é opção. Ele tem que estar ligado mesmo. Né? Sim. Eu acho, né, que... mas quando a gente fala do coletor-tronco, viu, professor, é mais profundo, né? Porque normalmente a gente faz as redes secundárias, as redes que passam na rua, né? Mas às vezes a estação está a alguns quilômetros, né? Alguns quilômetros de onde tem o centro urbano. E aí você levar esse até lá, esse tem um custo normalmente alto, você precisa às vezes de elevatórias, né, de esgoto. Então, eu já fiz de algumas cidades que eu fiz projeto, por exemplo, às vezes a estação é mais barato do que os coletores para levar até a estação. Às vezes é um quarto, né? Custo total. Exatamente. E aí às vezes, levar para lá que é importante, porque senão você vai continuar lançando o rio do mesmo jeito. Tá? Então, mas é importante esse entendimento, né? Porque às vezes a pessoa fala o seguinte: não, constrói a estação também de esgoto logo. Não, mas não adianta só ela, não tem que fazer o esgoto chegar nela. Constrói para o uso de daqui a 30 anos, o que é um absurdo. Nós tivemos um caso desse em Piraí, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Em Piraí vamos fazer a estação também de esgoto. Em Piraí ou do Piraí? Em Piraí. Pô, mas não tem a rede chegando, vai fazer o que com a estação depois? E construir a estação para 30 anos. Eu falei, a estação de tratamento de Alegria, perto da Ilha do Fundão, era um pouco isso. Eu me lembro que eu, assim, jovem na época, assim, diretor da cela, né? Não sei se foi, talvez tenha sido você assinar, não me lembro, mas que mandamos uma carta para o governador Marcelo Alencar, dizendo o seguinte: não construa essa estação monstro para tratar 5 mil litros por segundo. Tamanho de Barueri na época. Começou Barueri. Que não tem esgoto chegando. Tem esgoto chegando. Agora, isso tem uma lógica. Tem um lobby das construtoras. Sim. Né, que, quer dizer, é muito mais fácil fazer uma obra concentrada, como são tratamento de esgoto. Ali é uma obra simples, tá, lá, do que você ficar furando aí a Avenida Brasil, passar... Mas faz modular, pelo menos. Faz modular, pelo menos, para poder fazer módulos. Juca até teve um episódio de educação ambiental aqui do nosso podcast, mostra quanto ela é importante. O André falou bem. Para a população é o seguinte: ela dá descarga. Se não voltar para dentro da casa dela, tá bom, tá tudo bem. População, estou generalizando, mas tem muita gente que não se importa de fato com o esgoto. Você fala bem, faltou a água da carreata. Se o esgoto não voltar para casa dele, beleza. Mas ele esquece que esse esgoto está indo para a água que ele vai beber também, né? Você tocou num ponto importante, que é complexo. A função do comitê, por que um comitê é importante na gestão das águas? Porque ele é uma tarefa no final de linha que é fundamental. A água, qual é o valor da água, que é a água bruta que está correndo no rio antes que Deus Quanto vale a água, né? É a pergunta. Pois é isso. Mas qual água? Né? Então, uma das coisas que compete ao comitê, e ele pode ajudar muitíssimo, é fazer essa ligação entre o residente, quer dizer, a sociedade, o dono do banheiro, e a empresa de concessionária. Essa lógica de ligar-se na rede, tomar conta da água, etc., é uma função que cabe muito ao comitê, porque não cabe à concessionária. Seja através de mobilização ou algum outro arranjo, né? Tem 500 mil arranjos para ela fazer. E eu acho que o comitê deve exercer todas as suas possibilidades para que isso seja conquistado. Uma informação importante: quando essa rede coletora chegar na rua, esse domicílio já vai poder ser cobrado pela coleta de esgoto, certo? Sim. Mesmo que ele não se ligue. Ou seja, se ele não se ligar, ele vai pagar por um serviço que, na verdade, ele não está... Essa era uma discussão na lei. Sendo agora atendido. Resolveu isso. Resolvido. Passou Mas não resolve um outro problema. Por exemplo, no caso do Guandu, você tem aquela lagoa que tem o nome de Lagoa Sedai. Você vê que é uma maluquice, que essa lagoa não existia quando eu era pequeno. Ela é bem mais recente. A Lagoa do Guandu ali na captação. Na Lagoa no Guandu, perto da próxima captação. Isso aí. Ela tem um nome próprio, chama-se Lagoa Sedai. Por que chama-se Lagoa Sedai? Sedai não faz a lagoa. Como é que a Sedai pode fazer a lagoa? Isso a origem disso é o motivo pelo qual o Gerson falou que alguém pretendeu fazer uma obra de um canal Não, canal não, era uma tubulação. Uma tubulação, não importa, seja superficial ou não. Era um canal eu mesmo era a favor disso. Eu não era. Eu era. Desvio da tomada d'água. Isso foi discussão no Comitê Guandu durante muito tempo. Totalmente favorável. Eu não era pela razão seguinte: não cabe à SEDAI fazer um desvio de água para combater a poluição. Cabe à SEDAI
fazer o tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. Correto, Claro, tratamento de nós esgoto. estamos de acordo que cabe a ela fazer Tem uma isso. matéria da dica pro Podia ser pessoal. outro cara fazer a transposição, Tem mas um não a boletim, SEDAI. boletim do Comitê Guandu de 2019, tem uma matéria completa sobre essa obra da tomada d'água. Porque era uma discussão antes mesmo da questão da Josmina. Esse assunto voltou em pauta em Claro, 2018, voltou muitos anos. 2019. Ele vai e volta. Assunto E que estava vai e sendo volta. discutido, só que a questão Mas- muito foi isso, né? O projeto era antigo, não havia tido uma atualização do projeto, o colegiado estava se discutindo muito essa Ele é questão. feito 30 anos atrás. É isso aí. Sem prejuízo nenhum, quero deixar claro, sem prejuízo nenhum Tratamento de esgoto. do que tem que coletar e tratar o esgoto. Sim, só mas que de coletar e a tratar primeira- os esgotos não precisa fazer aquilo. Não, mas é que demora, é um problema de prazo. Entende? O- Essa obra Mas seria tudo que é provisório no Brasil é, É, complicado. Eu sei que nem coleta tempo seco. Não podemos falar depois, mas é perigoso também, né? A gente- Eu não acho, não. Acho coleta de seco, nota 10. eu não sei, eu tenho números também. Inclusive, Diga de Londres primeiro está aí momento, para sim. te dizer tem que Londres, tem Paris, Sim, Paris. tem Boston. Era até o assunto que eu ia entrar. Quando a concessão veio, Calma, deixa, calma, antes de você mudar de assunto. Não fala de me 10 e não permita. resolve nenhum. Me permita. Por exemplo, uma das coisas que ainda é remanescente e será remanescente, mesmo depois que tiver avançando as obras na bacia do Guandu, vai ser o problema da tomada d'água, ali da região da ETA, onde ela abstrai a água do rio Guandu na tal Lagoa Sedai e alimenta a estação de tratamento. Ora, isso aí ainda é uma questão não resolvida e que precisa encontrar solução. E a solução disso é tipicamente de preocupação do comitê. Não é do concessionário, não tem nada a ver com o concessionário, teria a ver com a SEDAI. Mas, enfim, a SEDAI não resolveu nos últimos 100 anos, não resolverá nesses próximos 5. Mas é preocupante, né, gente? A relação claro da que é SEDAI preocupante. continua maravilhosa e tem que resolver. Ué. Não. Tem que resolver. Sim, eu só quero lembrar, é que tem alguns postulados nisso que me parecem que não são corretos. Se você regredir no tempo e voltar lá para os anos 70, você vai ver que não existia Lagoa Sedai. Sim. Não existia. E os rios, que são ali, são 3 rios, Ipiranga, Poça e Queimados. Sim. Esses 3 rios tinham uma obra do DNS que tinha feito um dique na margem direita e na margem de esquerda de cada um dos 3 rios. Esses 3 rios, segundo a lógica do DNS, que é correta, esses 3 rios têm vazão extremamente pequena e eles se encaixam perfeitamente dentro dos diquezinhos e não transbordam. Eles não passam para o lado, não passam para aquela grande planície onde hoje é a Lagoa Sedai. Então a água saía desses 3 rios e caía no Guandu pós Sim, vai embora. tomada d'água. Vai embora. E ela lavava, porque não empoçava detritos humanos na hora, no local da mas tomada. não é a lógica do desvio da tomada? Também não era esse? Mas, enfim, Deus fez esse desvio sozinho. Ele fez um extravasor. Enfim, o homem está querendo fazer em concreto o que a natureza já tinha feito. E o DNS melhorou botando um diquezinho de terra. O que ocorreu foi que o crescimento devido à feitura da estação de tratamento, a mudança de habitações para aquela região, as pessoas usaram esse aterro dos diques para fazer construção própria. E aí zeraram o dique, sumiram com os diques. E a água, em vez de correr Vai para a Lagoa Sedai. vai para a Lagoa Sedai. E a Lagoa Sedai acabou virando um grande pinicão na frente. Não um piscinão. É. Mas um Pinicão. pinicão. Na frente Da ETA. Isso é tipo educação ambiental, é gestão, é o mínimo de lógica de saneamento. enfim, Ocupamento urbano, ocupamento territorial, tudo. que cabe ao Guandu tomar conta. Olha, deixa só, nessa linha de que eu acho que as coisas vão melhorar, deixa eu fazer um pequeno depoimento aqui. Primeiro um disclaimer, eu sou conselheiro de uma das concessionárias, da Iguá. Então eu não vou falar da Iguá, vou falar da concessionária onde eu moro. Eu moro em Copacabana, né? Até antes da licitação, como é que a Copacabana, um sistema, quem não conhece, quer dizer, você tem um coletor que vem pela orla, desde lá do Santos Dumont, vem pela orla, na Avenida Atlântica, Copacabana, na Beira Sul, passa por debaixo do canteiro central e tem um emissário submarino que joga cerca de 5 quilômetros. Então, o duto que está debaixo do calçadão da Avenida Atlântica, Passa um caminhão. passa um caminhão, né?
Então, o que foi feito no passado, e corretamente? É exatamente o coleta de tempo seco. Embora Copacabana seja totalmente em sistema separador absoluto, totalmente, você tem uma poluição difusa que sempre vem. Sim. Sempre vem. Tem ligações clandestinas. No caso, não é difusa, né? Ali chega os esgotos todos dos riozinhos pequenininhos. Não, pois mas tem todo tipo. Quer dizer, não adianta. O que eu quero dizer é o seguinte: Difusa que não sabe quem é. Só. Coleta em tempo seco tem em vários lugares e evita a poluição difusa mesmo na Suíça. Né? Bom, mas então, o que acontecia com Copacabana? Tinha sempre língua negra, porque esses pequenos cursos d'água, pela drenagem, deveria chegar uma água, só deveria sair água das drenagens na praia quando estivesse chovendo. Chuva. Estava sempre uma língua negra. Quando eu era criança, tinha sempre língua negra. Sempre, todos os dias tinha língua negra. Aí, lá na década de 70, possivelmente, não me lembro bem, mas eu acho que na década de 70, fizeram o certo. Interceptaram as galerias de drenagem, jogando nesse grande duto que cabe um caminhão. E aí parou de verter esgoto para a praia. As praias ficaram muito mais limpas. É um sistema de coleta em tempo seco, de forma que quando tem uma tempestade brutal, o duto, mesmo do tamanho que cabe um caminhão, ele não é suficiente e extravasa aí só quando chove muito forte. Você está um pouco mais diluído. Tá, isso. O que estava acontecendo nos anos recentes? Toda hora extravasava, uma chuvinha, uma garoinha, pum, extravasava. Por quê? Porque estava entupido. Sim. Esse lugar onde passa um caminhão estava totalmente entupido. Passou um caminhão, provavelmente. Agarrou um caminhão. Não passava nada, não passava nada. Então, o que fez a concessionária? Estou elogiando uma concessionária que não é... ela limpou. Né? Quer dizer, já começa a funcionar um pouco o que você falou, da gestão. Eu me lembro que nós estivemos juntos num seminário público em que eu bati palma e elogiei o ato da concessionária Águas do Rio. Merece menção. Ela limpou o duto da Avenida Atlântica, e não é do encargo dela. Não, pois é. Não é do encargo dela. Uma atividade, né, gente? Às vezes até o investimento vai conseguir fazer, e a manutenção... Ela não é do encargo dela, porque é aquele drenagem pluvial, aquilo não é drenagem de sanitária. Mas ela fez. Aliás, por acaso, não quero entrar nesse tema não, que eu sei que é muito polêmico. O esgoto sanitário e o esgoto pluvial deviam ter o mesmo operador. Bom, isso também. Fica por uma próxima reunião. Isso, se nós estivéssemos chegando na caravela de Cabral, nós faríamos exatamente assim, concordamos. Eu falo ainda uma coisa, tá? A gente está discutindo muito esgoto, e para mim o grande problema no futuro nosso vai ser drenagem água. A gente não tem nada, nem discute. As chuvas agora, com tudo, tá maluco. Dentro do tema da captação em tempo seco, quando veio a concessão, e aí vieram até eventos só sobre captação em tempo seco, né? Parecia uma novidade, mas não é assim. Outros países no mundo já fazem. Mas para que as pessoas entendam de forma simples o que é essa captação em tempo seco, quais são as suas vantagens e seus riscos. Tem muita gente que pensa assim, vai pelo sistema de drenagem, quando der uma enchente, esse esgoto vai voltar. Então, assim, como que funciona e quais são os riscos dessa técnica? Eu estava dando um exemplo de Copacabana, né? Uhum. Então, o que acontecia? Embora tenha o sistema separador absoluto, que é, enfim, teoricamente, a água vai por uma tubulação, água de chuva, e o esgoto vai por outro, teoricamente, na prática essas coisas se misturam, isso em todos os lugares, mesmo na Suíça, e aí quando você vê num canal, por exemplo, o canal do Jardim Jalal, o canal do Visconde de Albuquerque, qualquer canal, você vê, não está chovendo e está caindo alguma coisa dentro do canal, não tenha dúvida do que é esgoto. É esgoto. Então, o que é a sua pergunta? O que é o coletor de tempo seco? Você intercepta a drenagem, a galeria de drenagem, você intercepta, faz uma espécie de armadilha para que, se não estiver chovendo forte, esse fluido, que é esgoto, seja conduzido para a estação de tratamento. Não cai no rio, seja conduzido para a estação de tratamento. E quando é que isso não vai funcionar? Raríssimas vezes, quando tiver uma chuva muito forte. A gente troca uma situação atual hoje, em que o esgoto todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano, flui para os rios, por uma situação que só excepcionalmente, com chuvas fortes,
o esgoto diluído em muita água de chuva se verterá para os rios. É uma solução mais rápida também. É uma solução que Mais leva... rápida, mais barata Veja- e incompleta. Veja Araruama, veja Araruama. Os jornais aqui do Rio deram notícias sobre que já Temos tem que ter umas peixinho. tubulações de drenagem grandes, porque senão dá muito problema. Vamos lá. O Araruama implementou esse sistema. O Globo, outro dia, fez uma reportagem bem bacaninha mostrando como é que estava limpa a água, como é que tem peixe, não sei o que. Então, é isso, quer dizer, não é a solução. Não quer dizer que você possa depois dispensar vamos dizer, o separador, não é isso. Mas é um pouco na linha do atalho, quer dizer, você em vez de esperar 30 anos para ter os rios limpos, porque é muito demorado fazer a rede coletora, você faz um atalho, resolve, e eu reconheço. Em alguns casos, a solução que é provisória pode ficar para sempre. Mas, como ele falou, em Boston foi assim, Mas onde Nova nós temos York, Paris... tubulações de grande diâmetro, é possível fazer, mas quando é diâmetro pequeno, nós temos muito problema. Muito. E aí tem o que eu falo. Agora, o problema de manutenção, então, o Candido falou. se fosse público, eu falaria, desiste que não vai dar certo. Não vai ter manutenção depois nas estações. Então, vamos dizer, a futuras licitações tem que levar. A gente está falando aqui sobre, vamos dizer, algumas coisas que têm que ser aperfeiçoadas no processo de concessão de serviço. Sempre o contrato vai ser revisto de 5 anos, né? Aí você tem que, quer dizer, falamos, quer dizer, a conexão tem que estar na própria licitação, tem que estar isso, a coleta em tempo seco, quem vai fazer a manutenção tem que estar também previsto, né? Isso que ele falou, talvez juntar a manutenção da drenagem, porque senão você vai ter dois problemas. Eu só queria lembrar que nós estamos fazendo um programa para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande do Sul. Isso é verdade. Mas já somos esgotamento sanitário, né? Então... Pois é, mas é que eu acho que é mais do que esgotamento sanitário. Eu não sei, eu gostaria muitíssimo de dar as atribuições, de puxar a orelha do Comitê Guandu. Está aqui o presidente hoje, Não é da GEVAP, o Comitê Guandu. Comitê Guandu. Comitê Guandu, você tem uma missão fortíssima, importante, e uma das coisas é fazer com que essas discussões que nós estamos tendo, que não é da operação, sejam colocadas na mesa para debate. Mas essa problemática que eu ia trazer, até começar provocando o André, que é presidente da GEVAP, Agência de Bacias de 7 dos 9 colegiados do estado do Rio de Janeiro, né, mas para a participação de vocês também. Hoje a gente tem novos atores, né, com responsabilidade sobre o esgotamento sanitário urbano. As concessionárias, o próprio comitê de monitoramento que faz o acompanhamento, mas a gente também tem os velhos atores, né, os governos, né, federal, estadual, a gente tem os municípios e os comitês de bacias, né? Aqui no estado, aqui na região hidrográfica 2, a gente tem o Comitê Guandu, que é um colegiado muito estruturado, que já tem seu plano de bacias, teve o primeiro plano de bacias lá em 2006, já atualizou seu plano de bacia, tem manual operativo no plano. Como é que esse plano está sendo atrapalhado? E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, dentro dessa problemática, existe ainda aquela vírgula que o André sempre lembra, a gente tem que ter muito cuidado agora em relação aos projetos, que existe um entendimento de um impedimento de investimento de recursos do Fundri em área concedida. Porque essas áreas já são fomentadas através do sistema tarifário. Aí eu vou lembrar de uma frase do professor Kelman, ele não vai nem lembrar, de um seminário que ele participou chamado Confluir em 2020, foi na crise da geosmina, que ele falou assim, gente, não existe fada do saneamento, não. Se não tiver investimento, ninguém faz. O senhor lembra que você falou essa frase? Não existe fada do saneamento. Fada do saneamento. Eu achei muito legal. Isso aí. Mas saneamento, enfim, dentro dessa problemática toda, como que o Comitê Guandu tem que agir? Pode colaborar para o avanço do esgotamento sanitário urbano? Primeira coisa é entendendo e fazendo com que a população entenda e os governantes entendam o problema. Mobilização seria. Mobilização. É isso, mas essa é a função do comitê. O comitê não executa a obra. O comitê não é responsável por coisas do tipo, enfim, de feituras. Portanto, essa é a função do comitê. E a função é super, hiper nobre, mas não está sendo exercida na sua plenitude. Certo. Mas não é fácil também, professor. Eu estou falando para você. Não é fácil não é nesse sentido. Vamos supor, né? Vamos dar um exemplo para você. O comitê já tentou várias vezes sentar até com as concessionárias para entender a concessão, o que está no contrato, o que não está no contrato, como é que é. Ele não conseguiu ainda. Então, esse é um ponto importante, né? De chamar, marcar uma reunião, também para as concessionárias entenderem a função do comitê, né? Bom, do lado da igual, já me comprometo exatamente, por isso que eu estou falando para você. Uma reivindicação do colegiado, por exemplo? Difícil, mas você está falando o seguinte, mandou carta, chamou, Deixa eu lembrar aqui uma coisa, nós estamos falando de tempo seco.
Tempo Seco não estava no processo de concessão Perfeito. anteriormente. Surgiu porque tinha uns chatos que ficaram todo dia batendo no martelo lá, por acaso era aqui no Rio de Janeiro, era na Rio Metrópole. Rio Metrópole. Rio Metrópole. Tempo Seco é bom, Tempo Seco é bom. Tem seus problemas, mas é bom, assim, o saldo é bom. E todo dia falava as troças, foi lá. Quando começou a se discutir os editais no BNDES, o pessoal do Rio Metrópole foi lá e conseguiu enfiar. Essa é a razão pelo qual hoje o Rio de Janeiro tem dinheiro para Tempo Seco. O que é ótimo. O que é ótimo. É super, hiper bom. Isso é um enorme avanço. E surgiu de quem? Do Rio Metrópole. Do Rio Metrópole, porque não é feito para isso. Mas não foi... Olha, foi do Rio Metrópole, mas não foi da administração estadual do Rio Metrópole. Foi das pessoas que lá estavam. Sim. É o que o comitê está tentando, né? Firmino, tantos alunos hoje. Firmino e você. Pois é. Firmino. Seria interessante, por exemplo, o comitê ter um mapa da concessão para saber as áreas exatas onde a concessão está Já atuando. fizemos muitas cartas, estamos recebendo, estamos tentando falar com o Isso pessoal, não é muito claro. O comitê pedindo para a gente. Então, agora, né? É por isso que é importante. Quer dizer, eu acho que o que o senhor está falando está perfeito. É que nem quando a gente fala do manancial de abastecimento, né? Não é quem vai recuperar ele, né? É uma função também do comitê participar desse processo como um todo. Né? O que a gente fala que não pode, aí sim, para mim, não pode, né? Quando a gente fala não pode, tem uma vírgula no meio que eu vou falar. A gente fala o seguinte: o comitê investir, né? Onde a concessionária tem a obrigação de investir, não quer dizer que ele não possa, ele não deve, porque teria que haver um reequilíbrio do contrato. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Então, é nesse sentido que não deve. Mas para ele saber onde está previsto e não está, ele tem que entender o contrato. Então, não tem outro jeito, né? Então, é por isso exatamente que a gente quer entender o contrato. Mas isso, teoricamente, legalmente, está aberto. Então, todo mundo, qualquer cidadão tem direito a saber como é que é o contrato. Mas você sabe que na vida não é tão simples assim, não, né? Não é, mas Não, que o contrato é público, mas a implementação, tal, o contrato é público. Sim, mas as metas, o contrato. Não, Vamos lá. mas enfim, eu acho que isso deve Tem ser totalmente dificuldade. transparente. Deve ser totalmente transparente. Total, né? Porque é uma obrigação por lei, né? Há coisas a serem consertadas, quer dizer, a ser aprendidas. Eu Vamos dizer acho que, consertadas. exatamente, eu acho que é uma lição. Estamos evoluindo. Como o saneamento né? Mas para dizer hoje também que a gente não falou, que a gente só falou de problemas, a gente também tem coisas boas do colegiado para trazer, por exemplo, o programa Sanear Guandu. A gente tem até um videozinho de 1 minuto que mostra um pouco sobre o projeto. A gente queria até mostrar para vocês antes de falar um pouco desse projeto para vocês. Dona Ilse Félix do Rego, moradora da localidade de Jaceruba, em Nova Iguaçu, recebeu atendimento pelo programa Sanear. Com os biodigestores instalados no quintal de casa, a realidade mudou. Não existe mais esgoto a céu aberto e a cachoeira ponto turístico do vilarejo está mais limpa. É o Comitê Guandu garantindo a segurança hídrica da região. Isso aí foi um projeto enorme, uma conquista para nós moradores, e nós esperamos que venham outras coisas também para as contribuições com o meio ambiente. Porque é lindo viver na natureza, né? Escutar os pássaros cantando igual a gente escuta aqui, tá vendo só? Escuta como é que é bonito. Então, isso aí, nós sabemos que o ser humano, querendo ou não, ele vai destruindo isso aí. Então, o que a gente quer é ter uma condição melhor para preservar a natureza. Mais de 31 milhões de reais investidos, Sanear Guandu já atende 21.280 pessoas em 11 municípios em áreas não urbanas. O Sanear é um programa do Comitê Guandu desenvolvido em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, através do INEA, com operacionalização da AGEVAP. Comitê Guandu, água limpa, abundante e de qualidade para todos. Então, hoje a gente tem esse programa do comitê, o programa Sanear Guandu, já levou esgotamento sanitário para cerca de 5 mil domicílios, mais de 20 mil pessoas. São áreas rurais e periurbanas, são áreas que não estão na concessão. Hoje são 11 municípios e o colegiado junto da GEVAP está entrando em mais 2, né? Engenheiro Miguel Pereira teve as suas obras iniciadas em maio e Paula de Frontin tem processo de licitação. E assim, é legal porque a gente sabe que o plano de bacia traz que 99% da população da bacia da RH2, da região hidrográfica 2, está morando em zonas urbanas e é o esgotamento sanitário urbano que vai fazer de fato o impacto nas águas.
Mas você levar dignidade para essas pessoas, levar um serviço de esgotamento para essas pessoas, é um projeto de excelência do colegiado, que tem dado muito certo. Você fazer obra, né, em 11 municípios. Então, assim, é um bom exemplo que está sendo levado para... É um exemplo que está sendo levado até para os RHs, né, André? Está levando para vários RHs, vários estados já estão vindo perguntar, porque, na realidade, é um fato esquecido, né? Não está na concessão, não está no governo, não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. E o comitê entra, né? E o comitê entra. Como o professor Paulo, quer dizer, alguém precisava entrar nessa área. Então, o comitê fez muito bem em entrar, na minha opinião, né? E eu acho que, na realidade, aí sim você está fazendo a parte social total, porque é importante. Essas pessoas estavam esquecidas e nunca ia ter. E não é só o programa de implantar, né? Também é um programa de educação ambiental que você tem acesso, né? A gente sempre fala o seguinte, como entrar, né? Entra pelo PSF, Programa de Saúde da Família, você vai junto com o médico, entra. Muda o conceito, né? Então, esse programa, para mim, foi um programa bem interessante que o comitê deliberou e a gente está fazendo. Não, eu acho perfeito, só elogios. Bacana pra caramba. Agora, na linha aqui do Paulo de ficar investigando o que pode fazer, a grande deficiência, uma das grandes deficiências que nós temos no país é a falta de manutenção de infraestrutura. Sim, né? Quer dizer, é muito fácil um líder político qualquer defender a inauguração de uma nova instalação. O investimento. Investimentos tem um monte de advogados favoráveis. A manutenção, ninguém está olhando. Então, por isso que a infraestrutura, de todo tipo de infraestrutura no país, e saneamento também, tem uma vida curta. Às vezes até inaugura e poucos meses depois já não está funcionando. Então, a sociedade civil como um todo tem essa missão que nós não temos muito, quer dizer, nós não praticamos, não faz parte da nossa cultura, de ficar cobrando que as coisas funcionem, que a infraestrutura funcione. Isso pode ser, quer dizer, como os comitês de bacia são uma organização da sociedade civil nessa área, né, que nós não temos muito, é uma missão nobre, eu acho, ficar a vigilância sobre o funcionamento, verbas para fazer com que tenha a manutenção, a operação correta. Você veja, o caso de Porto Alegre recente, puxa vida, Porto Alegre não precisava ter passado o que passou, bastava que as obras do DNOS de 1970 tivessem sido... De 70, é importante falar, de 70 tivesse feito. DNOS, tivessem sido mantidas e operadas corretamente, não foram. Não, mas essa questão da manutenção ela é importante e o programa Sanear hoje, o André sabe, são mais de 100 profissionais envolvidos, né? Bacana. Da GEVAP, da executora, da gerenciadora e dentre esses profissionais também tem uma equipe de mobilização social. Bacana. É muito interessante. A gente faz encontro aos sábados para fazer comunidades, para ensinar o morador a fazer a manutenção. Primeiro para conscientizar ele para receber a solução, porque teve morador que não aceitou. É uma verdade. Tem isso também. A gente tem que vencer várias coisas em relação à educação ambiental para ensinar. Isso é uma cascata de boas notícias, porque quando você faz com que a população seja instruída nesse assunto, ela vai cobrar a manutenção. Então, em vez de uma pessoa encher o saco do governador que não está fazendo, ou do prefeito que não está fazendo, vai ser uma população. E tem um ator importante que o programa também inclui, que é o município. Eu acabei não citando, que é o técnico importante, que quem abre a porteira, que assina um documento, o acordo de cooperação técnica, o colegiado, inclusive tem a responsabilidade dentro desse documento dessa manutenção. Mas em propriedade privada, enfim, o município vai criar seus artifícios através de mobilização de educação ambiental, porque o colegiado, a GEVAP, a gente não vai continuar no município lá depois que a implementação... Mas é isso, mas o povo vai estar lá. E o município vai continuar trabalhando nesse projeto para que essas soluções continuem funcionando, né, André? Os problemas que nós temos, gente, normalmente no município, quase 100% é problema de manutenção, às vezes, né? Você fala, eu vou construir uma UPA. Legal, 2 milhões para construir a UPA. Ela custa 6 milhões por ano. Né? Como é que é uma UPA? Né? Não é simples assim, né? Então... Chegou um artigo sobre Porto Alegre. O salário de prejuízo, comprado por eles, foi de 8 bilhões na cidade de Porto Alegre. E esse é grande... Esse é o preço da falta de manutenção. Então, mas isso que eu falo. Mas esse é o grande problema, né, do nosso país. Não é só lá, é do nosso país. Né? A gente não faz manutenção e aí paga o custo disso. Em meados de janeiro, nós tivemos uma chuva na Baixada Fluminense. Sim. Lembra disso? Lembro. Por acaso, o Gerson e eu escrevemos um texto que foi publicado no jornal, não me lembro mais, que foi exatamente isso. Depois de o governo do Estado ter feito um investimento que colocou uma série de equipamentos urbanos funcionando na Baixada, parou-se de fazer manutenção e operação
E esses equipamentos sumiram. Aí, quando teve a primeira tempestade, havia principal uma via que não é uma via só importante para o Rio de Janeiro, é a via de ligação do sudeste brasileiro, que é a Washington Luiz, ficou parada por 16 horas. 16 horas que não transitou automóvel na Washington É um Luiz. pouco até pior, né? Porque lá atrás, quando nós estávamos na Serra, nós tínhamos. Aliás, depois vocês lá no Projeto Iguaçu, na COP, né? Tinha aquela área de pulmão de inundação, quer dizer, né? Uma área não edificante. E foi toda edificada toda edificada. Isso, quer dizer, Tal, né? Tal. não basta fazer plano, os planos têm que ser respeitados, cumpridos e tal. É Está aí interessante. uma enorme e belíssima missão para comitês de bacias. E dentro também, importante falar do Sanear Guandu, mais um fato importante, uma coisa que o André, o engenheiro Roberto Robalo, que é o responsável técnico do projeto, até aqui acompanhando nossa gravação, sempre fala que os resultados são visíveis, né, André? Assim que você implementa a Essa é solução... bacana, né? Essa é uma obra bacana, porque são de pequena monta, né? Mas na realidade você tirou aquele esgoto jogando no rio, a língua negra já sai. Aquela pequena língua negra já sai fora. É muito bacana. Aí você já começa a enxergar, na realidade, então, o que a moradora fala ali é quase fato, né? O fator de educação ambiental que isso traz é enorme de grande. Em áreas de nascente, em áreas de né, maior cobertura florestal. Bom, eu ia, na realidade, mudar de assunto, porque eu estou sentindo que está acabando o tempo, e eu queria falar só uma última coisa aqui, em relação a... Calma, Não, em relação, porque na realidade já está... Já tem. Em relação a aprendizados. Nós, até antes de começarmos a conversar, mencionamos isso, que as licitações boas para serviço de saneamento, não importa se público ou privado, Sim. não devem visar dar para o governante de plantão um caminhão de dinheiro que são outorgas onerosos. O ideal é que seja metas de investimento, de metas vamos dizer, de saneamento, de melhoria do abastecimento, etc. Enfim, do serviço. Do resultado, exatamente. É o objeto fim da iniciativa. É o resultado. E uma maneira pagar por resultado foi algo que eu fiz isso quando estava na ANA, perfeito, fiz da ANA, e depois repeti na Sabesp. Na Sabesp nós tínhamos, para levar serviço de saneamento em favelas e tal, em vez de ser a própria Sabesp, nós contratávamos por resultado, também perdas. Por resultado, você diz assim, eu vou ter... Seivap tem um prodzinho, depois eu posso falar, tem um prodzinho. que legal. Tem um prodzinho. O PROD, eu costumo dizer o seguinte, se eu tiver que falar alguma coisa para os meus netos, eu não tenho interesse não, mas quando eu tiver interesse em saber o que o avô fez, eu cito o PROD. O PROD eu acho que é a relação Bacana. que é pagar por resultado. Pagar por resultado. Então, eu acho que o pagar por resultado é importante. Então, para mim, o segredo era menor tarifa e resultado. Pronto, vai subindo o valor, acabou. E é mais simples também. É muito mais simples, né? Então, o segredo seria esse, mas, infelizmente, não foi o modelo seguido, mas vamos por partes. Tá certo. Gente, professor Gerson Kelman tem razão. Eu sabia. A gente já se aproximou do nosso horário. Falar de meio ambiente, esgotamento sanitário, saneamento, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro falando e ia faltar assunto, né? Mas eu preciso parabenizar o Comitê Guandu, tá? O programa Sanear Rural me deixa emocionado, porque levar para as pessoas que mais precisam, aquelas realmente que nunca têm esgoto, nunca. Na verdade, nunca o cara ia investir, né? O esgoto não é normal nem investir em esgoto. Imagina se ele vai investir com tantos problemas que ele tem. Agora, Então, nessa o comitê tá de contratação parabéns. para engenheiro Paulo de Frontin, vão ser mais de 1.600 domicílios atendidos, do município que tem mais de 50% de sua área em cobertura florestal. A contribuição ambiental e social que esse programa vai levar para esse Fantástico. município é muito grande. Para o município de Miguel Pereira, serão mais de 1.100 domicílios atendidos. O Sanear Guandu vai fazer com que o município passe a ter mais de 50% de tratamento de esgoto. Porque a Programa população de deve estar saneamento lá. rural. É um município com uma população Muito menor. bacana, muito bacana. Você Parabéns atendendo aí. 1.100 domicílios, eu não sei o número exato, a gente teria que chamar o Robalo aqui para a mesa para estar falando, mas você vai levar o município para um patamar de passar a tratar mais de metade do esgoto que ele gera. Então, assim, é um programa importante. Não é pequeno, as pessoas... Na área urbana está igual. De forma que aquilo que eu ofereci vamos conversar. Não, vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Tá reafirmado. O Comitê Guandu, né? Agradece. Seus diretores também estão sempre à disposição e o colegiado para estar conversando com todos os atores que são importantes para esse processo.
Então, assim, agradeço muito, gente, mais uma vez a participação de vocês aqui, tá trazendo tanta informação, né? Infelizmente, o tempo é curto, tem muito para falar, mas eu acho que o recado de vocês é sempre interessante, é uma participação sempre rica. O Comitê Guandu tem essa plataforma e pretende manter para a gente estar trazendo novos debates. Esse ano a gente já pôde falar sobre, por exemplo, mudanças climáticas. A Ana Ash conduziu aqui, mediou um debate bem interessante sobre o assunto. E convidar todo mundo para assistir os episódios no podcast Quanto Vale a Água. Eles estão disponíveis no canal do Comitê no YouTube, no Deezer, no Spotify, e está deixando já a porta aberta para vocês estarem voltando em outra oportunidade. Agradeço todo mundo, André. Sim. Foi uma conversa muito agradável. Mais uma vez, parabéns ao Comitê Guandu pelo trabalho que estão fazendo aí na área rural. E eu queria, na verdade, falar que a gente não tem problema. Nós temos desafios, né? Verdade. Desafios. E não tem nada melhor no trabalho que ter desafio. Então, acho que é isso que motiva, né? Motiva o professor professor 2, né? O professor Paulo Canedo, ele é decano na UFRJ e aqui no podcast também. Acho que é o 3º episódio que ele participa, professor. Obrigado, viu? É mais do que um prazer, é uma obrigação. Eu acho ótimo fazer isso. Tem que levar o que aprendeu, né? A gente sempre vai aprendendo um pouquinho na vida, tem que trazer para os outros, com certeza. Muito obrigado, gente.